Bom dia, igreja, a paz do Senhor. Leitura bíblica de hoje para mais uma semana de devocionais. Nessa semana, o devocional é Das Sombras para a Sua Maravilhosa Luz. Vamos fazer uma imersão na plenitude da glória de Deus. Nós vamos buscar a glória de Deus e buscar sair das trevas e ir diretamente para a luz do nosso Jesus, do nosso Deus, do nosso Cristo. Nós vamos, no primeiro dia, reconhecer a escuridão. Reconhecer que estamos na escuridão e que precisamos sair dessa escuridão para a maravilhosa luz de Deus. O primeiro passo para a luz é admitir que estamos perdidos no escuro. Buscar uma fonte de luminosidade. E essa fonte de luminosidade são as escrituras sagradas. São nelas que a gente encontra o nosso norte, que a gente encontra a nossa jornada, o nosso alicerce, a nossa força, aonde buscamos a fonte inesgotável de energia para nossas vidas e também de luz para a caminhada. Vamos começar com João, capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Somente em Cristo Jesus nós temos a luz da vida. Olha que maravilha! Ele mesmo, o próprio Jesus, ele se intitula, ele diz que ele, o próprio Cristo, ele é a luz desse mundo. Ou seja, o mundo ele está em trevas, em completa trevas, mas quem encontra Jesus encontra essa luz. Oh, glória! É muito maravilhoso a gente poder olhar por essa ótica de Cristo e enxergar que ele verdadeiramente é a nossa luz. O capítulo, o contexto dele ocorre logo após o episódio da mulher pega em adultério. Jesus está no templo durante a festa dos tabernáculos, onde grandes candelabros eram acesos para relembrar a coluna de fogo que guiou o povo no Egito. Ao dizer eu sou, ego eimi, Jesus assume uma identidade divina. Ele se apresenta como uma luz, como um farol que ilumina, mas como uma fonte exclusiva de orientação moral e espiritual para toda a humanidade seguir. Aqui implica em um compromisso contínuo, não é um evento isolado. Quem anda com Jesus anda diariamente na luz, segue a Cristo Jesus diariamente na luz e com suas escolhas passam a escolher as coisas de Jesus, passam a escolher a viver como Ele. E isso é extraordinário para nossas vidas. Hoje vivemos num mundo de completa escuridão. Se você olhar, não existe nada de bom. Às vezes eu fico até pensando aqui, meu Deus, será que tem pessoas boas ainda nesse mundo? Porque eu sou pecadora, mas eu não sou ruim. Eu posso ser pecadora, ter pecados, mas eu não sou ruim. E tem pessoas que são pecadoras e são ruins mesmo. Não querem a luz de Jesus de jeito nenhum. Querem viver a vida de acordo com as suas vontades, com as suas cobiças, com as suas inutilidades. E aqui Jesus está se apresentando como essa luz, como esse farol. Esse farol que quem encontra nunca mais anda em trevas. Vai andar numa luz maravilhosa diariamente. Pode errar, mas a luz, ela mostra onde a gente errou. E a gente consegue se consertar. Agora, quem anda em trevas vai errar. E não tá nem aí, porque ele não sabe que ele tá nas trevas. Para ele tá tudo certo, tá tudo bom. Sendo que ele tá em densas trevas. Os olhos dele estão tão cobertos que eles não conseguem nem andar. Vai tateando assim, ó.
sem enxergar. E quando vê, tá perdido. Diante das decisões confusas de hoje, não busque apenas a lógica, busque a direção de Jesus. Segui-lo significa que mesmo em ambientes escuros, crises, fofocas ou incertezas, você possui uma clareza interna que os outros não têm. O Espírito Santo. É ele quem direciona, passa a direcionar. Aqui Jesus gosta que você vá. Aqui Jesus não gosta muito, não. Aqui Jesus gosta que você faça. Aqui Jesus não gosta muito, não. Então, segue o caminho que Jesus gosta e você vai se dar bem. Efésios capítulo 5, versículo 8. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são a luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Paulo está exortando a igreja de Éfeso a abandonar as práticas pagãs da cultura ao redor. O capítulo foca na intimação de Deus e na pureza moral. Note que Paulo não diz que eles estavam nas trevas, mas que eles eram trevas. A mudança é da natureza, não é apenas de ambiente. A identidade mudou. Agora são luz, o que exige uma mudança de comportamento, de viver. E é uma troca mesmo. Quantas pessoas você olhou e falou assim, nossa, mas aquela pessoa ali não era do mundo? Aquela pessoa ali não usava drogas? Aquela pessoa ali, ela não batia, não humilhava? Aquela pessoa ali não maltratava as outras? Quando você vê, quando Jesus entra na vida da pessoa, ela muda até o CPF dela. Muda tudo, 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 tudo. Vive uma vida para agradar ao seu mestre, agradar ao seu Deus. E não vive mais a sua inutilidade de outrora, ao qual vivia fazendo, errando, sem ter um norte, sem ter um direcionamento. E é assim que a nossa vida funciona. Quando buscamos a Cristo, quando escolhemos a Jesus, nossa vida muda da água para o vinho, muda total, muda muito mesmo. Aí muitas pessoas vão olhar assim, principalmente quem andava junto com a gente, vai olhar pra gente e vai falar assim, mas fulana agora tá chata, fulana agora só quer saber da igreja, só quer saber desse Deus aí, desse Jesus, porque ela não entendeu o que Jesus fez pelas nossas vidas. Mas você sim. E por você entender, você vai começar a ter atitudes diferentes. E por ter atitudes diferentes, muitas pessoas vão sair de perto de você. Não vão querer estar com você porque vão falar, fulana agora tá chata, só fala de igreja, só fala de Bíblia. Mas não é porque ela é ruim, não é porque a outra pessoa é ruim que ela tá falando isso de você. Mas é porque ela só enxerga aquilo que, ela só enxerga o raso. A gente já está mais profundo, já está mergulhando mais em águas profundas. Quem entende, quem sabe de filme, conhece Pirata do Caribe, mergulhando em águas profundas. E é isso, nós estamos imersos, submersos. Nós já emergimos tanto que não tem como voltar. E se a gente volta, Jesus vai lá resgatar. Jesus pega pela orelha. Que ovelha perdida. Volta. E é isso. E por isso que o mundo não conhece a nós. Não tem familiaridade com a gente. Porque ele não nos conhece como Cristo nos conhece. Jesus nos conhece e tem amor por nós. E por sermos tão amados e cuidados, é que olhamos para trás e falamos, caramba, eu fazia isso, meu Deus. Jesus, perdoa, me perdoa. E pedimos perdão por aquelas pessoas que ainda não são de Cristo ainda. Por isso que Jesus fala, ame aquele que vos ama e ore por aquele que vos persegue. Porque orando por aquele que nos persegue, meu irmão, orando por aquele que nos persegue, Jesus cuida da gente. E cuida de uma forma surreal.
Sua identidade determina sua conduta. Se você se vê como luz, certas atitudes de mentira, desonestidade, deixam de combinar com quem você é. Pergunte-se hoje, essa atitude condiz com alguém que é da luz? Essa deve ser a nossa pergunta diária, para a gente entender se devemos ou não devemos praticar tais obras. Se agrada a Cristo, se Cristo faria. Jesus no meu lugar, será que ele faria tal coisa? Essa deve ser a nossa pergunta todos os dias. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas alguma. João escreve para combater falsos ensinos, pré-gnosticismo, que sugeriam que o pecado não importava. Ele estabelece a base da comunhão cristã, o caráter de Deus. Esta é uma definição da essência de Deus, a luz. Aqui simboliza santidade absoluta, verdade e pureza. A negação enfática, não há trevas alguma, reforça que Deus é totalmente confiável e incapaz de praticar o mal ou o erro. Deus não comete erros. Por conhecer toda a história, o começo, o meio e o fim, porque ele é atemporal, ele estava lá atrás, ele está agora e ele vai estar no futuro. E ele está no futuro, ele sabe, ele conhece o que vai acontecer com as nossas vidas lá na frente. Por isso, meu irmão, não se preocupe. Não se preocupe com o seu futuro, com o que vai acontecer amanhã, com o que vai acontecer daqui a um mês, com o que vai acontecer daqui a um ano. Não se preocupe. Deus já estabeleceu a sua vitória. Deus já estabeleceu a sua bênção. Já está separado. Ele só está te preparando para receber essa bênção. Porque Deus, antes dele te entregar, ele precisa te preparar para você conseguir sustentar. Porque não é só ser abençoado, você precisa sustentar essa bênção. E para sustentar, ele precisa te preparar. Então, no dia de hoje, meu irmão, se você está esperando resolver uma causa, resolver um problema, receber uma promoção, receber uma vitória, receber uma bênção, receber o seu casamento, receber a sua bênção revelada por Deus, acalme-se e viva o processo. Se permita ser preparado por quem vai te ajudar, que é Deus e é Cristo Jesus. Não se afobe, não queira comer o mingau ainda quente, coma-o pelas beiradas, como a nossa mãe fazia. Vai dando mingau no cantinho para o cantinho, que é onde está mais frio. Ou seja, acalme seu coração e deposite a sua fé na luz que é Deus. Isso nos dá segurança. Se Deus é luz pura, os planos dele para você não possuem letras miúdas, não possuem aquelas letrinhas lá embaixo do rodapé que você não consegue ler, mas que estão descritas intenções erradas. Deus não tem intenções erradas. Deus, quando ele vai te entregar a bênção, ele deixa claro, eu vou te colocar ali, eu vou te dar aquela bênção ali, você vai vencer ali. Mas para isso você precisa passar pelo processo. E o processo muitas das vezes é doloroso, é dolorido, mas é para te transformar, para você sustentar a bênção. Porque a bênção dada sem sustento se esvai, vai embora. Mas a bênção sustentada pela firmeza da fé, meu irmão, essa perdura e dura. Você pode confiar plenamente no caráter de Deus hoje,
mesmo quando não entende as circunstâncias. Você não precisa entender, meu irmão. Minha irmã, você não precisa entender. Você precisa apenas viver. Viva um dia de cada vez, confiando nas bênçãos do Senhor, confiando nos milagres do Senhor, confiando nas promessas do Senhor. Mantenha-se firme, não se deixe abater. Apenas viva o processo. Salmos 107, versículo 14. Ele os tirou das trevas e da sombra mortal e quebrou as correntes que o prendiam. Um salmo de gratidão que narra 4 situações de crise onde o povo clamou a Deus. Andarilhos no deserto, prisioneiros, doentes, marinheiros em tempestades. O versículo descreve a libertação daqueles que estavam em prisões literais ou espirituais. A sombra mortal indica um estado de profundo desespero. Deus não apenas ilumina o caminho, Ele quebra as estruturas de opressões, as correntes, Ele te dá um novo ar, uma nova respiração, um novo fôlego. Porque é Ele que conduz o seu caminho, é Ele que conduz a sua caminhada. Então não se desespere, mesmo que você esteja preso, Ele quebra as cadeias. Me lembra muito daquele contexto de Pedro, que ele está na prisão, acontece um terremoto, ele fica lá dentro da prisão, ele não sai e ele é liberto porque o guarda ele enxerga que ali teve graça de Deus. Olha só. Então, não se preocupe com as circunstâncias que você está passando hoje. Não se preocupe, porque a sua vitória já foi decretada por Deus. Só basta você se posicionar. E quando você se posiciona, o céu se move a seu favor. Então, no dia de hoje, meu irmão, no dia de hoje, minha irmã, não tema o processo. O processo é apenas o local aonde Deus quer te levar para exaltar o nome dele através da sua vida. É o nome dele que vai ser glorificado. E você vai glorificar o nome de Deus. Você vai olhar para as circunstâncias e vai falar assim, ó, ninguém me ajudou. Ninguém segurou na minha mão. Foi o próprio Deus que me colocou ali. Foi o próprio Deus que proveu esse milagre. Foi o próprio Deus. Não foi por mãos humanas. Foi o próprio Deus. Você reconhecerá que é Deus quem está te ajudando, está te orientando e cuidando da sua vida. E se você olhar para você e falar que foi você que fez, né, meu irmão? Né? Nós não temos poder para nada, para modificar nada. Não temos inteligência suficiente, sabedoria suficiente. Por isso, todos os dias, peça sabedoria. Peça a Deus para Ele te ajudar, para Ele te orientar, para Ele cuidar, para Ele guiar a sua vida. E você vai ver a diferença do que vai acontecer. Às vezes, o que nos impede de avançar são vícios, medos ou traumas. São correntes que entram na nossa vida e que nos aprisionam em nós mesmos. Este versículo é uma promessa de que Deus, Ele tem poder para intervir diretamente na sua liberdade emocional e espiritual. Peça a Ele hoje para quebrar qualquer armadilha, qualquer grilhão, qualquer coisa que esteja te prendendo às trevas, para que você experimente a maravilhosa luz de Deus e de Cristo Jesus. As trevas no Novo Testamento representam não apenas a ignorância, mas a separação moral e espiritual de Deus. Jesus se apresenta como a luz do mundo, o sol da justiça, o único capaz de dissipar o caos existencial.
Aqui nós temos um resumo do que foi dito. O papel de Jesus é a nossa condição de ação. João 8,12. Seguir para não se perder. Seguir a luz para não se perder. Transformador, viver de acordo com a nova identidade, a nova criatura. A essência e a pureza, 1 João 1,5. Ter comunhão com a verdade, ser participantes da verdade. Salmos 107,14. Libertador, ser liberto do desespero e das amarras, dos grilhões da nossa vida que nos impedem de avançar para Deus e para Cristo Jesus. Juntos e unidos, calçados com a sandália de Jesus, ao qual nossa vida será mudada e moldada. Hoje, andar nas trevas pode significar viver sob o peso da ansiedade, dos vícios ou de uma vida sem propósito. O convite hoje é reconhecer que, sem Cristo, nossa visão ela é limitada. Sem a luz de Cristo, enxergamos o superficial, não o todo. O caminho começa com a consciência de que a luz não vem de nós, mas de uma decisão de seguir a Jesus Cristo, deixando para trás o que nos prende e nos deixa aprisionados, não permitindo que a gente avance para o nosso propósito, que é viver uma vida com Cristo Jesus e ter uma nova escolha. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Pai, no dia de hoje aprendemos que as trevas são densas e nos impedem muitas das vezes de enxergar. Mas seja o nosso farol, seja a nossa luz que guia nossas vidas. Obrigada por permitir que nós conheçamos ao Senhor, essa luz tão brilhante nesse mundo, que dissipa as trevas, que quebra correntes, que nos deixa livres para viver o seu amor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada por nos mostrar qual é o caminho, qual é a direção, para onde devemos ir. Perdoe nossos pecados, nossas falhas e nos ajude, Senhor, a sermos melhores para o Senhor. Não melhores que os outros, mas melhores para Ti, para Cristo Jesus. Porque esse é o nosso maior prazer, fazer a Tua vontade. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.